com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Alguns irmãos reclamam, o irmão não dá a revista. Irmãos, o irmão já tem a revista. O irmão já comprou a revista, já estudou a revista. Alguns têm um livro de apoio. Nós temos um vídeo do pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que é o comentarista desta lição. O propósito do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Além do mais, nós temos dezenas de videoaulas que repetem o texto da revista na web, na internet. Os irmãos poderão vê-la. O nosso texto, a nossa exposição é baseada no nosso texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também nós disponibilizamos ao longo da semana breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista da Escola Bíblica Dominical. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda obter mais informações para a sua aula. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas que eventualmente sejam feitas nos comentários do nosso canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos que estiverem em São Paulo e região, e ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nós já estamos nos encaminhando para o final desse trimestre, e hoje estamos no terceiro e último bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre o ânimo do apóstolo, o estado de espírito do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós já falamos neste último bloco do trimestre sobre o amor de Paulo pela igreja, sobre o zelo de Paulo com a sã doutrina, e hoje vamos falar da coragem do apóstolo diante da morte. O apóstolo Paulo, como nós já temos dito aos irmãos, é o cristão mais proeminente das Escrituras Sagradas. E ele, assim que convertido, já é avisado a ele, pelo próprio Senhor Jesus, por meio de Ananias, que ele iria sempre enfrentar o drama da morte. O cristão, ele nasce de novo, como diz Jesus a Nicodemos. E, ao nascer de novo, ele tem uma nova vida.
nós já vimos aqui que o próprio apóstolo Paulo diz que ele já não mais vivia, mas era Cristo que vivia nele. Portanto, o sentido da vida para o cristão é diferente. Ele tem uma nova vida. Ele tem uma nova existência, que faz com que ele tenha um sentido completamente diferente do viver que tinha antes de encontrar com Cristo Jesus. Nós temos um novo sentido da vida em Cristo Jesus. A vida verdadeira, porque Jesus é a vida. O apóstolo João, quando ele começa a falar do Senhor Jesus, do Verbo eterno, logo no início do seu evangelho, ele nos diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O mesmo apóstolo João, lá em 1 de João, na sua primeira carta, ele faz questão de dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, Jesus é a vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida verdadeira, e vida na Bíblia significa comunhão com Deus, e vida na Bíblia significa unidade com o Senhor. Ela só existe a partir do momento que nós nos encontramos com ela, que nós nos encontramos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo teve um encontro pessoal com Deus, com Jesus, lá no caminho de Damasco. E ele agora podia dizer, como ele escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há uma nova vida, uma verdadeira vida. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E como nós somos vivificados em Cristo, é o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, vejam que há uma diferença, né? Adão foi feito alma vivente, mas Cristo, o último Adão, ele é espírito vivificante. Ele traz vida. Adão recebeu uma vida que depois se perdeu, mas Jesus, ele transmite vida, porque nele está a vida. Então, o sentido da vida do cristão é diferente. E nós vamos encontrar isto através da vida do apóstolo Paulo. Veja que o texto bíblico, o título da nossa lição, ele fala sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Esta palavra coragem, ela é uma palavra de origem francesa, né? Ela é courage, em francês, que vem de cœur, que quer dizer coração. E
Coragem seria uma disposição nobre do coração, uma qualidade espiritual de bravura e de tenacidade. No dicionário Wise da língua portuguesa, a coragem ela é descrita como uma moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, denodo, firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. A palavra coragem e corajoso nós não encontramos na versão Almeida Revista e Corrigida, porque ela é uma palavra, como eu disse, de origem francesa, e, portanto, quando João Ferreira de Almeida a traduziu dos originais hebraico e grego, ela não poderia ser colocada ali, E, na verdade, nós encontramos na versão Almeida e atualizada algumas vezes a palavra coragem ou corajoso, mas sempre traduzindo uma expressão que, literalmente, na versão Almeida Revista e Corrigida, ela é traduzida literalmente como esforça-te e tem bom ânimo, ou esforça-te e anima-te. Então, quando você encontra na versão Almeida Revista e Corrigida a expressão esforço e ânimo, esforça-te e anima-te, como, por exemplo, nós encontramos quando Deus fala com Josué, nós encontramos ali essa expressão ser esforça-te e anima-te. Na versão Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, nós encontramos lá em Josué 1 e 2, na versão atualizada, ser forte e corajoso. E na versão corrigida está esforça-te e tem bom ânimo. Então, essas expressões, a coragem é este esforço, é esta disposição do coração, de esta vontade de servir a Deus, de se aproximar do Senhor, mesmo diante do risco da morte, mesmo diante do risco da morte física. E é esta realidade que vai estar presente na vida do apóstolo Paulo desde o início da sua conversão. Veja que, e nós temos falado isso aqui durante todo o trimestre, que Deus já avisa, o Senhor Jesus já avisa o apóstolo no limiar da sua vida cristã, que ele agora tinha um novo sentido da vida. Veja que a mensagem que Jesus manda a Paulo através de Ananias. Atos 9 e 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo já é mostrada, Paulo aqui, antes mesmo dele começar o seu ministério, dele começar o seu serviço a Deus, que ele sofreria por causa do nome de Jesus. E este sofrimento envolvia o perigo de morte. E este sofrimento envolvia o risco de ser morto a qualquer momento. É por isso que Paulo diz que já não mais vivia, mas era Cristo que vivia nele. E a vida que ele agora vivia na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus, que lhe havia amado e que havia se entregado a si mesmo por ele. Veja que o sentido da vida do cristão é que a nossa vida física aqui, ela só tem sentido se nós a entregarmos a Jesus.
Quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, assim como Ele entregou a sua vida por nós. Veja que Jesus disse que ninguém tomava a sua vida, mas Ele mesmo havia dado a sua vida por nós, a pedido do Pai. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, Jesus, aquele famoso sermão do bom pastor, ele fala a respeito disso. Veja lá, João, capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Veja que essas palavras de Jesus mostram precisamente que o cristão ele tem um outro sentido da vida. Jesus disse que ele era amado do Pai porque ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ele tinha poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Nós, como imitadores de Cristo, nós, como seguidores de Cristo, também devemos dar a vida por Cristo. E Paulo, desde o início, ele já é alertado, avisado, advertido de que ele tenha que entregar a sua vida para Cristo. E ele iria aprender quanto se deve sofrer pelo nome de Cristo. Então, desde o início, Paulo viu que se modificou o sentido da sua vida. E vejam, irmãos, que Paulo ele era um fariseu. Antes de se converter, ele era um fariseu. E como todo fariseu, como todo judeu, e principalmente como todo fariseu, ele conhecia muito bem o conceito da santificação do nome, o Kadosh Hashem, que é um conceito que se desenvolveu grandemente no período interbíblico, principalmente durante o período dos Macabeus. Os irmãos sabem que naqueles 400 anos entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, quando não houve inspiração das Escrituras, a história prosseguiu. Israel passou pelo governo persa, pelo período domínio persa, como está tudo profetizado lá no livro de Daniel. É interessante nós vermos que, embora esse período não tenha havido inspiração das Escrituras, Deus deixou registrada a história de Israel lá, através das revelações dadas ao profeta Daniel. Capítulo 10, o capítulo 11 de Daniel, nos trazem as profecias a respeito deste período, chamado período interbíblico. E, neste período, os judeus ficaram sob o domínio persa, depois o domínio grego. Aí, quando foi dividido o Império de Alexandre, eles ficaram num primeiro período sob o domínio do rei do Egito, dos Ptolomeus, depois ficaram sob o domínio do reino da Síria, os Seleucidas. E, durante este domínio sírio,
surge Antíoco IV Epifânio, né, que estava profetizado sobre ele lá no livro do profeta Daniel. E Antíoco IV Epifânio tentou destruir o judaísmo. Ele profanou o templo de Jerusalém e quis proibir os judeus de se circuncidarem, de seguirem a dieta alimentar da lei, de adorarem a Deus no templo. E, durante este período, houve uma revolta liderada por Judas Macabeu, que era um sacerdote, filho de Matatias, que era um sacerdote. Não era nem o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote aderiu ao rei Antíoco IV Epifânio. Mas eles se rebelaram contra o domínio da Síria e conseguiram, inclusive, a independência de Israel. Israel chegou a ter um governo independente durante algumas décadas, porque Judas Macabeu iniciou a batalha, ele foi morto, foi substituído por seu filho, por seu irmão, Jonatas Macabeu, que também foi morto, e aí ele foi substituído por Simão, e aí Simão assumiu o sumo sacerdócio e governou aos judeus. E aí seguiu-se uma pequena dinastia de reis em Israel, até Israel cair no domínio romano por volta do ano 60 a.C. Mas neste período houve muitos martírios, muitos judeus preferiam morrer a abandonar a lei. E aí surge o conceito da santificação do nome, Kadosh Hashem, que era morrer em defesa da lei, morrer em defesa de Israel, morrer em lealdade a Deus. Esses episódios são narrados em 2 livros apócrifos. O livro de... Na verdade, nós temos 4 livros que narram a história dos Macabeus. 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus. A Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, introduziu na Bíblia 2 desses 4 livros, o livro de 1º e de 2º Macabeus, que não são livros inspirados, porque não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas contam a história desse período. E os irmãos, lendo lá no 2º livro de Macabeus, os irmãos vão encontrar a descrição da morte de uma mãe e seus 7 filhos, que foram obrigados a negar a fé judaica, a negar a fé em Deus, a adorar ídolo, a abjurar a fé judaica. E, heroicamente, eles, um a um, são mortos diante do rei Antíoco, até que a sua mãe, por fim, é morta, e nenhum deles abandona a fé, nenhum deles nega a Deus. E ficou ali este episódio como um símbolo da santificação do nome. Ou seja, quando um judeu morre para não aderir à idolatria, para não negar ao Senhor, ele santifica o nome de Deus. E será retribuído por isso na ressurreição do último dia. Era essa a crença que os judeus tinham, principalmente os fariseus, porque os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não, eram materialistas, e inclusive os saduceus, eles tinham uma inclinação a ser assimilados pelos gregos. Na verdade, a cúpula do templo, a cúpula dos saduceus, eles aderiram a Antíoco IV Epifânio. Eles criam apenas no Pentateuco, não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em espírito, porque os saduceus, eles estavam já influenciados pela filosofia grega. E boa parte da filosofia grega era materialista. Então, já eram os saduceus como que misturados com a mentalidade gentílica. Os fariseus não. Os fariseus, eles eram
defensores da identidade judaica, defensores da lei mosaica. Paulo era fariseu, e Paulo conhecia esse conceito da santificação do nome, do Kadosh Hashem. Então, ele já via a perspectiva de morrer por amor a Deus. Mas a ideia do Kadosh Hashem era a ideia de que você morria em lealdade a Deus, em defesa de Israel, e seria retribuído na ressurreição do último dia, no mundo do além. Não havia a noção do amor a Deus e muito menos da gratidão e da imitação que nós vemos no sentido da vida cristã. Paulo pôde ver isso a partir do momento que começou a perseguir a igreja. Certamente o impressionou muito a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Alguém que morreu por Jesus, não negou o nome do Senhor, mas que, no momento final da sua vida, perdoa os seus algozes, mostra o seu amor para com os algozes, o que não acontecia do Kadosh Hashem. Nesta passagem desta mulher com 7 filhos, em 2 Macabeus, eles clamam pela vingança divina sobre o rei Antíoco Epifânio. Veja que na descrição deste martírio, lá em 2 Macabeus, os irmãos não se escandalizem, né? Mas eu vou ler aqui o texto para os irmãos verem qual era a mentalidade do Kadosh Hashem. Veja, lá em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 13, e eu estou lendo aqui a edição pastoral, diz assim: estando para morrer, ele falou, vale a pena morrer pela mão dos homens quando se espera que o próprio Deus nos ressuscite. Para você, porém, não haverá ressurreição para a vida. Veja o que disse um outro filho desta mulher que morreu em defesa de Israel, em lealdade à lei. No capítulo 7, versículo 17 de 2 Macabeus, espere um pouco e verá como o grande poder dele vai torturar você e sua descendência. Um outro filho diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 19, quanto a você que se atreveu a lutar contra Deus, não pense que ficará sem castigo. O outro filho disse assim, enquanto isso, 7:37, enquanto isto você, à custa de castigos e flagelos, terá que reconhecer que ele é o único Deus. Então, os irmãos vejam que, embora eles morressem em lealdade à lei, em defesa a Israel, eles clamavam pela vingança contra o rei Antíoco IV Epifânio. Mas Estevão não. Estevão, antes de morrer, ele tem um comportamento completamente diferente. Ele diz assim, em Atos, capítulo 7, versículo 58, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado.
e, tendo dito isto, adormeceu. Paulo viu esta cena. E ele viu quão diferente era a posição de Estevão diante da vida do que a posição dos mártires do judaísmo, que ele bem conhecia. Aquilo certamente já o intrigou com relação à posição dos cristãos diante da vida. E isto foi confirmado quando ele começa a perseguir os cristãos. O texto diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Está lá em Atos 8:3. E o próprio Paulo fala disso lá no discurso diante do rei Agripa. Ele diz assim: em capítulo 26, versículo 10, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo viu que os cristãos eram odiados por ele, mas não o odiavam. Ele os prendia, ele consentia com a morte deles, ele os obrigava a blasfemar, mas eles permaneciam fiéis, perdoando os seus algozes. Por quê? Porque eles tinham um outro sentido da vida. A vida para eles não era mais preciosa. A vida para eles era viver na fé do Filho de Deus. Eles davam a sua vida por Jesus, em gratidão a que Jesus tinha dado a sua vida por eles. E é isto que Jesus já fala a Paulo logo no início da sua vida cristã. O novo sentido da vida. Porque nós devemos entender que a morte é uma realidade. A morte física é uma realidade. É uma consequência do pecado. Tu és pó e ao pó tornarás. É verdade que o cristão, irmãos, é a única pessoa que tem a esperança de não morrer fisicamente. Assim como Enoque e Elias, que não morreram, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja também não morrerão. É costume dizer que a única certeza da vida é a morte. Mas para o cristão, nem isto é certeza. Porque haverá cristãos que não morrerão. Aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, eles serão transformados. Não é assim que o próprio apóstolo Paulo ensinou lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, a única certeza da vida, que é a morte, para o cristão, já não é mais certeza. É verdade que a grande parte dos cristãos terá morrido. Hoje, os cristãos participam daquilo que a maior parte dos cristãos participa daquilo que nós chamamos a igreja triunfante, né? A nossa declaração de fé
fala a respeito da igreja triunfante, aquela que está já no paraíso, a igreja triunfante. Lá na nossa declaração de fé, no capítulo 11, sobre a igreja, na página 121, é dito assim: a igreja triunfante é constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e que agora estão com o Senhor Jesus. Então, a igreja triunfante é essa igreja daqueles que dormiram no Senhor, que estão no paraíso, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Então, o cristão, ele já não tem a certeza da morte física, mas a morte é uma grande probabilidade. Se você não estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, é porque você morreu no Senhor. Então, nós temos que lidar com a morte, com a realidade da morte física, que não é inevitável para o cristão, mas é grandemente provável. E como é que eu lido com isto? O apóstolo Paulo nos ensina. E o título da lição nos diz: é com coragem nós devemos enfrentar a morte, não ter medo dela. Até porque nós temos que ter medo, ter temor, não daquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode lançar no inferno a alma. O primeiro ponto que nós devemos entender aí é esta verdade dita pelo Senhor Jesus. Veja lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lá em Lucas 12, 4, Jesus repete esse ensino. Ele diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O cristão, ele deve entender que quando ele nasce de novo, ele não vive mais para si, ele vive para Deus. O ritual do batismo, ele nos mostra isso. Paulo, ele diz perfeitamente isso. Veja lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, os irmãos vejam que no ritual do batismo nós somos mergulhados nas águas e somos levantados de novo. Isso simboliza que nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, nós morremos para nós mesmos. E agora nós vivemos para Deus. Vivemos na fé do Filho de Deus. Vivemos para Cristo. E por isso nós não temos que temer, eventualmente, a morte física, que matem o nosso corpo, como aconteceu com Estevão. Porque nós aqui estamos vivendo para Deus. Estamos vivendo para sermos instrumentos de justiça. Esse é o sentido da vida do cristão. Nós vivemos aqui para sermos instrumentos de justiça. Nós vivemos aqui na fé do Filho de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. E aqui voltamos àquela expressão que temos usado ao longo do trimestre, que é muito apropriada quando estudamos a vida do apóstolo Paulo. Nós somos discípulos e missionários. Discípulos porque devemos aprender com Jesus. E missionários porque temos algo a fazer, temos uma missão, temos uma tarefa a fazer para Jesus. E nós estaremos aqui na terra enquanto tivermos algo a aprender com Cristo para realizarmos a obra de Deus. Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade, era realizar a obra daquele que lhe havia enviado. Né? Lá em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quer dizer, a razão da existência, a razão de ser, a sobrevivência de Jesus aqui na Terra era fazer a vontade daquele que lhe enviou e realizar a sua obra. Nós fomos enviados por Jesus, então nós só temos razão de ser aqui na Terra enquanto tivermos algo a realizar para o Senhor, enquanto estivermos a fazer a vontade dele. Quando nada mais tivermos a fazer nesta terra, quando nada mais tivermos a aprender com o Senhor, ele nos leva para o paraíso, para aguardar o arrebatamento da igreja. Esse é o sentido da vida. É por isso que o cristão não deve se apegar às coisas desta vida. É por isso que o cristão não deve se apegar à sua própria existência. Ele entregou a sua vida para Cristo. E Cristo tem o poder de tomá-la. Por isso nós não podemos ter medo quando a nossa vida é colocada em risco por causa do Evangelho, por causa da fé em Jesus. É o que Jesus diz. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas depois não tem mais o que fazer. O diabo fez aquela conjuração contra Estevão, da qual fazia parte, inclusive, Paulo, que muito provavelmente foi um mentor de tudo aquilo. Mas na hora que eles apedrejam Estevão, eles não têm mais o que fazer. Estevão os perdoa e é recebido por Jesus, que já estava em pé. Os céus já estavam abertos.
porque quando nós estamos em Cristo, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a morte, diz o apóstolo Paulo. Então eu tenho que ter coragem, esforço, ânimo. Não ter medo de morrer por Cristo. Não ter medo de padecer por Cristo. Porque ninguém pode me separar de Cristo. E se Deus permitir que alguém me mate, é porque chegou o momento de eu ir para o paraíso. Porque nada mais tenho aqui a fazer. E a vida de Paulo foi essa. Desde o início, Paulo enfrentou a morte, o perigo de morte, o perigo de vida. Eu prefiro perigo de vida. O pessoal fala perigo de morte. Perigo de vida, a vida está em perigo. É o sentido ativo. Né? Quando o pessoal fala assim, risco de morte, esquece que a expressão risco de vida é uma expressão ativa. A vida está em risco. Mas veja que em Damasco já, Paulo foi ameaçado de morte. Veja, Atos capítulo 9, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Logo no início da sua jornada de fé, Paulo teve que sair de Damasco num cesto pelo muro da cidade, porque os judeus queriam matá-lo. Isso ficou muito firme na vida do apóstolo, porque ele menciona isso aos Coríntios, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Desde o começo, Paulo viu que, para servir a Jesus, ele tinha que colocar a sua vida física em risco. Mas a vida física é colocada em risco. Mas quem mata o corpo, ou quem quer matar o nosso corpo, nada mais pode fazer se matar o corpo. Porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta disposição de ânimo, essa disposição de coração, de entregar a sua vida para Cristo, é a coragem que fala o título da nossa lição. Paulo escapou das mãos dos damascenos. Mas quando ele chega a Jerusalém, ele também é ameaçado de morte. E teve de sair de Jerusalém para não ser morto. Atos capítulo 9, versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Paulo também teve que sair de Jerusalém para não ser morto. Essa era a realidade da vida do apóstolo Paulo. Já no início da sua vida cristã, a todo instante, com sua vida em risco, por amor a Jesus, porque ele tinha entregado a sua vida para o Senhor Jesus. E essa é a realidade de todo cristão. Nós temos que estar dispostos a morrer por Cristo. Aqui no Brasil, ainda, e não se sabe por quanto tempo,
estamos não estamos com a vida em risco. Mas a perseguição contra os cristãos tem crescido, tem se multiplicado, irmãos. Tem crescido em progressão geométrica. E com a pandemia aumentou ainda mais. Na China, agora os irmãos viram, com o retorno do Talibã ao governo do Afeganistão, entre os povos muçulmanos, há um crescente. E a Bíblia diz que seria assim, é o princípio das dores, é o tempo imediatamente anterior à volta de Cristo. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas isso não deve abalar o cristão, porque eles podem matar o corpo, mas depois não tem mais o que fazer. Nós não devemos temer o diabo, que pode matar o corpo, se Deus assim permitir. Mas devemos temer a Deus, porque é o Senhor Jesus que irá fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque, como disse mesmo o apóstolo Paulo, lá no discurso que ele fez no Areópago, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, Jesus irá julgar a todos. E aqueles que lhe rejeitaram, aqueles que foram contrários a ele, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E ali estarão eternamente, alma, corpo e espírito, separados de Deus. A este nós devemos temer. A este nós devemos obedecer. A este nós devemos amar, porque ele entregou a sua vida para nos dar a vida, para nos livrar desta morte eterna, para onde nós estávamos indo. Então veja que Paulo, ele logo no seu início, ele teve que enfrentar a morte. Escapou. E esta foi uma tônica na sua vida cristã. Ele descreve o que ele passou de perigo de vida. Ele descreve todas as vezes em que ele foi ameaçado de morte, em que ele correu risco de vida. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos os da minha nação. Em perigos os judeus. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes,
em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Tudo isso passou o apóstolo Paulo por amor a Cristo, fazendo a obra de Deus. Veja que depois que ele quase morre em Damasco, quase morre em Jerusalém, quando ele vai para Antioquia, levado por Barnabé, ele tem ali um tempo de sossego, de paz, né? Mas ele é enviado depois, juntamente com Barnabé, para a primeira viagem missionária. E logo no início da primeira viagem missionária, registra-se aqui esse apedrejamento que ele menciona para os coríntios. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Veja, isso aqui aconteceu em Listra. Paulo é apedrejado até a morte. É que ele não tinha morrido. Só pararam de apedrejar porque pensaram que ele estava morto. E o jogaram fora da cidade. E os irmãos talvez tenham ido lá para pegar o corpo e sepultar, como fizeram com Estevão. Não foi assim que fizeram com Estevão? Atos capítulo 8, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Mas Paulo não tinha morrido, estava vivo. Aí cuidaram de Paulo e ele já no dia seguinte partiu com Barnabé para a cidade de Derbe. Já na primeira viagem missionária, Paulo é apedrejado. Na segunda viagem missionária, em Filipos, Paulo é açoitado e preso, juntamente com Silas, no cárcere interior. Também teve sua vida colocada em risco. E olha que ele era cidadão romano e não poderia ser açoitado sem ser julgado. Mas Deus permitiu que isso se fizesse. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos anciãos de Éfeso, lá em Mileto, quando ele estava indo para Jerusalém, e é avisado durante toda a viagem, o Espírito Santo levantava profetas para dizer a Paulo que ele seria preso em Jerusalém. E os irmãos procuravam dissuadir Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Mas qual era o ânimo do apóstolo? Qual era a disposição do apóstolo? Vamos ver lá Atos capítulo 20, versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo entendia que o sentido da sua vida, o sentido da sua peregrinação terrena, e eu gosto muito desta expressão que nos fala o que é a vida do cristão. É uma
peregrinação. Esta expressão é de Pedro, não é de Paulo. Está lá em 1 de Pedro 1:17. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui em peregrinação. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui numa viagem. Nós estamos aqui de passagem. Peregrino é aquele viajante, é aquele que está de passagem no lugar, é aquele que não é daquele lugar. Esse é o peregrino. Ele não é daquele lugar. Veja o que disse Abraão, lá em Gênesis 23:4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Eles eram peregrinos. O salmista, no Salmo 119, versículo 19, ele diz assim: sou peregrino na terra. Tem até um belíssimo hino da harpa cristã, inspirado neste salmo. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Esse é o sentido da nossa vida. Nós somos peregrinos. Paulo diz aqui: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Veja que Paulo é um discípulo e missionário. Nós estamos aqui na terra, irmãos, para cumprir com alegria a nossa carreira, cumprir o nosso ministério que recebemos do Senhor Jesus. Cada um de nós recebe algo a fazer a Cristo. Então, nós temos que aqui servir a Deus, sabendo que aqui não é o nosso descanso. O profeta Miqueias, ele teve esta consciência quando ele diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Nós temos que entender isto, irmãos. Este mundo está no maligno, este mundo não vai persistir, vai passar. A Bíblia diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá, Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, Paulo tinha essa consciência. Ele escapou de muitos perigos, como nós lemos aqui, ele descrevendo em 2 Coríntios. Mas teve um dia que ele não escapou mais. Teve um dia em que ele foi avisado pelo Senhor de que morreria. E morreria por causa do Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Houve um dia em que o Espírito Santo disse a Paulo: desta vez você não escapa. Você escapou em Damasco, escapou em Jerusalém, escapou em Listra, escapou em Malta, porque quando ele teve aquele naufrágio, depois veio aquela serpente e o mordeu, mas nada lhe aconteceu. Porque Paulo sabia, inclusive, que não ia morrer, porque o Senhor Jesus lhe tinha aparecido e disse que, assim como ele havia pregado dele em Jerusalém, importava que ele pregasse em Roma. Paulo foi avisado: desta vez você não escapa. Você vai ser morto. E ele encarava a morte como um sacrifício. Ele estava se apresentando a Deus como um sacrifício. Ah, irmão Caramuru, então nós devemos agir como os muçulmanos que se suicidam pela fé? Não. Em primeiro lugar, Paulo não estava se suicidando. Estava sendo condenado à morte. Em segundo lugar, ele não desejava morrer, mas o Senhor disse que ele morreria pelo Evangelho. E em terceiro lugar, desde o momento que nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. Então, nós já estamos nos oferecendo a Deus. O nosso corpo já é oferecido a Deus como sacrifício. Paulo diz isso. Quando nós lemos aqui em Romanos 6, nós vimos que aqui na terra nós somos instrumentos de justiça. E Paulo disse, eu já li aqui hoje, em Romanos 6:13, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o próprio Paulo, em Romanos 12, ele diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós oferecemos o nosso corpo a Deus a cada dia, porque através do nosso corpo nós cultuamos a Deus, o culto racional. Através do nosso corpo, nós somos instrumentos de justiça. Nós realizamos a obra de Deus. E se tivermos que morrer pelo Evangelho, estaremos no derradeiro sacrifício. Então, não é morrer para ir para o céu, se matar para ir para o céu. Coisa muito diferente do que isso. O martírio, ele é o ato final de uma oferta corporal que começou na conversão. E é isso que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia, como ele mesmo diz, e ele diz isto no momento em que ele sabe que não vai morrer. Veja lá, Filipenses, capítulo 1. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Veja que aqui na primeira prisão de Paulo, o Espírito Santo já avisa a Paulo que ele seria solto. E ele seria solto por quê? Porque ele ainda tinha algo a fazer a Cristo. Ele queria estar com Cristo, porque é muito melhor, irmãos, a glória do que esta terra. É muito melhor o paraíso que Paulo viu, que foi arrebatado até lá, e disse que ele não podia falar porque as coisas eram inefáveis, não dá para descrever. Ele preferia estar lá do que estar na prisão em Roma. Mas ele sabia que seria solto, porque, assim como os crentes de Filipos, a igreja ainda precisava dele. E era por amor dos crentes que ele ainda viveria mais um pouco. Tanto que já tinha programado. Ele disse, saindo daqui eu vou para Filipos. Eu vou visitar vocês. Eu vou animar vocês. Mas ele não tinha medo de morrer. Ele disse, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse é o sentido da vida para um cristão. É assim que nós encaramos a morte física. Estamos numa pandemia. Qual foi a reação de muitos diante da pandemia? Desespero, pavor. A pandemia nos veio para vermos se nós temos o mesmo sentimento, a mesma coragem diante da morte que tinha o apóstolo Paulo. Quando ele fala aos Tessalonicenses, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, nós vemos que Paulo não queria morrer. Eu também não quero morrer, mas eu não posso ter medo da morte. Um cristão não pode ter medo da morte. Um cristão não pode ter medo de morrer por causa de Cristo. Se ele tem medo de morrer, se ele não se dispõe a morrer por Cristo, é porque ele ainda não se converteu. Porque ele ainda não tem a revelação do que é a vida. E a vida é Cristo Jesus. No fim da vida, sabendo que ia morrer, o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Paulo nos lembra que a vida nesta terra é primeiro um combate contra o mal. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo, diz Paulo em Efésios capítulo 6. Nós temos que combater as hostes espirituais da maldade. Nós temos de correr a carreira, cumprir o ministério, cumprir as tarefas que o Senhor nos deu, ser-lhe obedientes, ser instrumentos de justiça e guardar a fé. Guardar aquilo que recebemos do Senhor. Quando cremos nele, entramos em comunhão com ele e devemos permanecer em comunhão até o dia em que
tivermos algo a fazer nesta terra. E não ter medo de passar para a eternidade. E não ter medo de nos tirar a vida física. Porque os que podem matar o corpo não podem mais fazer nada depois. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém.